Vamos lá. Boa, pessoal. Bom, pessoal, boa noite para vocês, oficialmente. Vamos lá, né, galera? Hoje a gente tem, então, duas coisas para resolver, né? Os grupos fechar de vez isso daí, galera, pra vocês começar o trabalho aí, cara. Tá quase na data de entrega, né? E a outra, falar de processamento consequencial, e aí a gente mata toda a obrigatoriedade da parte de arquivos. Aí, sexta-feira, eu e o Henrique, a gente prepara um rolezinho sobre hashing para vocês, bem extra. E, mas aí a gente mata, então, toda a emenda, toda a parte de arquivos hoje. Beleza, pessoal? Ó, galera, esta aqui é a planilha de grupos, certo? Eu mandei na disciplinas, eu mandei. Não, os garfos começam na outra semana, depois do feriado. Depois do feriado, garfos. Calma, galera. Vai ter um bom tempo aí pra vocês ficarem fazendo o trabalho da Betri com a gente passando pouca coisa. Era a ideia. Passar essas coisas essa aqui no final, pá, e tal. Na outra sexta é feriado, galera. Então, pra vocês terem tempo de fazer Betri mesmo, tá? Ó, pessoal, aqui tá a planilha, tá? A ideia é que vocês façam os trabalhos em trio. Porém, talvez sobre alguém ou não, tá? Na adequação das planilhas ou não. Então, galera, olha só. Eu peço que vocês abram a planilhinha aí de vocês. Eu mando aqui no chat. Quem tá sem grupo, por favor, se juntem. Então, o Gabriel aqui tá sozinho. Aí tem esse trio aqui que já tinha feito um puxadinho pro quarto. Vamos esperar. Calma, galera. Tem o Matheus também que tá sozinho. Tem uma dupla aqui, ó. Ó, o Vitor e o Felipe estão aqui em dupla que tá sem. Tá o Caio sozinho, tá a Lumia sozinho, tá a Juliana e o Alan sozinho. Aí, galera, ó, dá pra vocês se juntarem aí, né? Pessoas que estão em dupla, adotem a galera sozinho aí e vamos ver aqui, ó, deixa eu ver. Então, você tem um, dois, três, quatro sozinhos, tem duas duplas. Dá pra juntar, então, pelo menos dois sozinhos ali com as duplas, sobram dois. Não tem mais ninguém sozinho nos seus dois? Como é que tá, galera? Ô, Léo, Fala aí, Henrique. teve gente perguntando pra mim se podia fazer individual. Eu falei que podia. Não, poder fazer pode. Sim, quer fazer individual? Vai lá, sabe? Assim, só vai. Agora, se quiserem grupos, eu sugiro decidir hoje, que eu vou real fechar essa planilha hoje. Pra definir de uma vez, galera. Vocês precisam começar o trabalho, assim. Tá na hora? Sim, pra quem não começou. Então, quem não fechou isso, por favor, fechem agora. Podem usar o chat. Aí eu dou aí uns. Aí, a Lume quer juntar aí com a galera, ó. Quem quer adotar a Lume? Bora lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Vai. Porque eu acho que tem uma galera que não tá com os grupos fechados que não. Que nem apareceram aqui. Foda. Foda, galera. Bem, pessoal, o negócio é o seguinte, ó. Tá aí com os grupos aí sobrando, tem duplas e tem pessoas sozinhas. Nessa situação específica, eu não vou deixar fazer de quatro, ok? Não vão poder fazer de quatro, é isso. A não ser que realmente sobre. Então se junta aí, galera. Vai, ó. Tem gente fazendo sozinha, tem gente com dupla. Se junta aí, se vira aí. Quatro não rola. Aí vocês se adotam aí. Nada de quatro. Eu sei, galera. Eu estou falando de propósito. Eu sei, eu sei. Vai ter que achar uma posição. Essa é Galera. não pode de quatro, tem que achar outra Exato, posição. Aí galera. Não tem pode vários grupos quatro. Tem que se aí, encaixar de outro e jeito aí, pô. encaixa de outro jeito, sempre tem uma forma. Exato, galera. Só não dá para aumentar o tamanho do espaço ali para caber, né? Então tem que. É, a galera tava burlando aqui, ó. Ó, tô de olho. Tô de olho nas alterações aqui, ó. Mas é sério, galera. Se resolva aí. Beleza? Vocês vão vai até o final da aula. Eu volto para essa planilha se não resolveu. E aí a gente dá o final aqui. E a gente resolve isso. Beleza? Gente, não tem problema tá gravado não. Faz parte. Acontece. A gente tá falando do número de membros no grupo. É só isso?
A maldade está na mente de quem vê. Hoje na CPI estavam vendo piroquinhas no símbolo da Fiocruz, velho. Velho, esse cara cheio de palhaçada aí. É, velho. Tem de tudo. Tá muito louco o rolê, velho. É. Isso daqui não é nada, gente. Perto do que a classe governante do Brasil apresenta em rede pública. Isso daqui não é nada, pessoal. Ah, mano, eu fiz isso com o Lab CC1, que eu fiz só gravando as aulas, eu queria fazer isso um dia pra PO e pra OG 2, mas não sei quando. Um dia, quem sabe. Mas por enquanto tá lá. Né? Tá em lista de lá, mas tá lá. Dá pra galera ver. As playlists estão públicas e os vídeos unlisted. Haha. É. Mas, bem, galera. Vamos lá, então. Decida isso dos grupos, sério. Até o fim da aula eu vou fechar a planilha, é isso. Então, contata os amiguinhos, arruma as coisinhas e tal. E fechem aí. Beleza? E aí, quem não veio na aula, fica em dupla, fica em dupla. Quem ficar sozinho, fica sozinho. E é isso aí, sem mais choro. Tá? Todo mundo adulto aí. Vocês se resolvam aí. Beleza, pessoal? Então vamos lá, galera. Processamento consequencial eu joguei pro fim porque é um negócio que é meio solto, perdido aí, né? Das outras coisas eu preferi focar nas árvores mesmo pra gente falar isso como um extra aqui no final, tá? Depois dá pra tirar umas dúvidas do trabalho, dá pra tirar sim. A gente tira aqui de boa, né? E aí, pessoal, o que é esse negócio de processamento consequencial? É processar de jeito simultâneo, né, coordenado, duas ou mais listas de entradas, e essas entradas estando em sequência, e aí eu produzo uma única saída com elas. É basicamente processar arquivos em paralelo, basicamente. Né? Arquivos paralelos, não usando threads necessariamente, tá? Exemplo típico, por exemplo, você tem o merging, né, a união e o matching, a interseção de dois ou mais conjuntos de registros, por exemplo. Então, eu tenho vários arquivos que eu estou mantendo registros separados e eu quero juntar eles para ordenar por chave, né? Aí, por exemplo, eu tenho aqui a entrada, né, uma lista 1 com um monte de nome, a lista 2 com mais um monte de nome, e a saída do então match, né, o Foster e o Roosevelt aqui, né, que pega aqui Roosevelt aqui tá batendo, Foster tá batendo aqui, e o merging é juntando eles aqui numa lista só. O matching é só o que tem em comum nos dois e o merging é todo mundo ali, tá? Então, fazendo um pseudocódigozinho aqui, eu inicializo, né, abrir os arquivos, etc, tal, né, inicializar as variáveis, tal. Eu vou ler a chave 1 da lista 1, ler a chave 2 da lista 2, e enquanto tiverem mais chaves, eu vou fazer o seguinte, se a chave 1 é menor que a chave 2, eu escrevo a chave 1 na saída, né? Aí eu leio a chave 1 da lista 1. Se não, se a chave 1 marca a chave 2, eu escrevo a chave 2 na saída e leio a chave 2 da lista 2. Se não, eu escrevo a chave 1 na saída, leio a chave 1 da lista 1, a chave 2 da lista 2, porque elas são iguais, né? E aí eu termino, certo? Isso daí é fazer o merging, né? Juntar os arquivos num só. Pontos principais que eu tenho que ter cuidado nesse tipo de operação. Abrir os arquivos e inicializar as variáveis, para processar certinho, o básico de toda operação. Sincronizar, como eu vou ler a próxima chave, avançar adequado para cada lista. Então, se eu peguei a chave do arquivo 1, eu continuo avançando 1. Se eu peguei a do arquivo 2, eu continuo avançando 2, mas não posso avançar no que eu não peguei a chave ainda. Aí tem que continuar lá. Condição de fim de arquivo, tem que tomar cuidado, como sempre. Né? Então, quando uma lista acabar, eu continuo a processar outra. E aí eu não posso, acabou uma lista, fecho os dois. Tem que tomar cuidado com isso. E também ver erro, né? Ah, essa chave está duplicada. Opa, para aí, né? Não está funcionando. Ah, não, essa chave está fora de ordem. Opa, pera, teve algum erro aqui no meu algoritmo e tal. Aí tem o matching, né, que é juntar os dois. Então, inicializa os dados, leia a chave 1 da lista 1, chave 2 da lista 2. Enquanto tiverem mais chaves, se a chave 1 for menor que a chave 2, eu leio a chave 1 da lista 1. Se a chave 1 for maior que a chave 2, leio a próxima chave 2 da lista 2. Se não, eu escrevo a chave 1 na saída, porque elas são iguais, e aí leio de novo as próximas chave 1 e chave 2, né, da lista 1 e lista 2. Termino, fecho tudo, acabou. Né, basicamente é só a ideia de tipo, olha galera, lembra, né, se for igual no matching, eu copio, e aí continuo lendo. Se não for igual, continuo lendo de um por vez. E aí no merging, eu pego e vou colocando um de cada vez ali. E se for igual, só copio de um dos sources. Acabou. Né? Não tem muito segredo aqui. O matching, né? Essa parte de copiar só ser igual. De novo, preciso ver a inicialização do arquivo se está tudo certo, se está tudo sincronizado, um por vez tal. Condição do fim do arquivo, né? Quando uma das listas acabar, eu encerro, né? Já que é matching, precisa ter nas duas. Se acabar uma delas, já acabou o arquivo. E reconhecer erro também, né?
Essas operações consequenciais, de modo geral, né, galera? Tem a implementação mais direta e simples possível, que é a leitura escrita de registros um a um. Isso pode tornar a operação meio ineficiente, porque eu estou pegando o registro um a um de cada arquivo, manipulando eles um por vez, tal. Isso fica bem mais chato de fazer, né? Então, na prática, como eu posso reduzir o número de acesso ao dispositivo externo, né, que é o que a gente quer fazer em arquivos, certo? Então, eu vou ler e escrever blocos de registros uma vez, que é basicamente o que a gente está aprendendo a fazer na disciplina, de modo geral, aqui nessa parte de arquivos, certo? Os registros, então, leem blocos para os buffers de memória para RAM e um buffer para cada lista arquivo de entrada. Então, se eu ler 10 arquivos de entrada, eu crio 10 bufferzinhos carregando em bloco para eles, né? Tem essa parte que é o multi-way merging, né, que pode ser o merging com e o matching também, claro, para mais de um arquivo, certo? Então, essas operações consequenciais, como merge e matching, elas não precisam se restringir a ser 2 arquivos. Eu posso fazer em N arquivos. Então, eu posso pegar, sei lá, 4, 10 arquivos diferentes com dados que eu quero juntar ali e fazer, né? As versões de K-Way, né, são generalizações da two-way, certo? Para K arquivos. Então, é só, em vez de abrir na mão arquivo 1, eu faço um vetor de arquivos, né, e vou lidando com isso, certo? Mudança, que eu procuro a menor chave entre todas as listas, né, eu vou ler a nova chave da lista correspondente, por aí vai. Então, por exemplo, se eu tenho o three-way, né, eu tenho esses 3 caras e aí o matching, eu só vou pegar o cara que aparece em todos. Então, ó, eu pego o Adams, o Anderson e o Adams. Tá, aí eu vou ver, o Adams é o menor, o Anderson aqui é o maior. Então, eu avanço aqui para o Davis, eu avanço aqui para o Foster. Aí o Davis, o Anderson e o Foster são diferentes. Eu avanço aqui o Anderson pro Foster. Opa, o Foster por enquanto tá legal. O Davis ainda tá menor. Avanço ele, Foster. Olha, Foster. Beleza, vem aqui. Avança as 3 chaves para frente. Aqui tem o Garrett, Roosevelt. O Garrett é o menor. Avança ele para frente. Tem 3 Roosevelt. Ei, beleza. Avança todo mundo para frente. Tem Schmidt, Turner. O Schmidt é menor. Avança para frente. Acabou o arquivo. Acabou. Né? Então seria mais ou menos essa a ideia de um processamento de three-way matching, né? Eu posso também utilizar a modificação da operação consequencial no multi-way para ordenar um arquivo grande em disco. Isso é interessante, né? A ordenação em disco de arquivos grandes é interessante para a gente. Aí eu posso fazer o merging como soma de chaves repetidas e não como união, também dá para fazer isso, né? Pegar chaves repetidas e aparecer várias vezes. E ele permite ordenação externa, isso é interessante, ordenação em arquivos, né? Essa ordenação interna, então, a gente tem aquele problema que a gente já discutiu outras vezes que, né, a análise de complexidade de método de ordenação e outros métodos preocupa com o tempo de execução. Mas isso daí é uma coisa que é importante quando a gente não está lidando com arquivos. Se você está acessando arquivo, seu tempo de execução quase não tem uma comparação um a um, né, com acesso a arquivos, que é muito mais pesado do que operações. Né? São muitas ordens de grandeza maior você fazer um acesso a arquivo do que fazer operações na sua RAM. Então, a complexidade computacional de quando você mexe com arquivo externo é o tanto de vezes que você acessa a memória secundária, certo? Então, no modelo de ordenação interna, a complexidade é estimada em função da quantidade de operações da máquina, né? Mas, com a ordenação externa, eu vou assumir que os dados devem ser recuperados a partir de dispositivos externos, certo? E aí você precisa de ordenação de memória secundária. Para fazer isso, né, a memória é muito mais lenta, então eu me preocupo muito mais em minimizar acesso ao meu arquivo externo do que otimizar a memória interna, né, otimizar o algoritmo da parte interna. Claro que os dois são bons de otimizar, né, mas a prioridade maior é minimizar os acessos a arquivos externos. Qual a dificuldade disso? O projeto e análise dos métodos de ordenação externa dependem fortemente da tecnologia. Por exemplo, antigamente, acesso a dados em fitas magnéticas é sequencial e mais lento, enquanto em disco o acesso é direto. E o SSD, então, mais ainda. No disco tem o tempo de localização de trilha, de setor cluster, que por sua vez depende da velocidade de rotação do disco. E aí, para SSD, é outra tecnologia, e aí é pior ainda, porque cada tipo de tecnologia, de porta de entrada, de barramento, de SSD tem uma tecnologia diferente. Como a gente vai medir isso? Difícil, né? A gente precisaria entender como o fabricante fez, e a maioria é segredo de fabricante, que não vai ser divulgado. E aí é difícil, na ordenação externa a gente não tem um jeito tão clarinho, assim, de mexer nas coisas, né? Tão óbvio, lógico, quanto de ordenação interna, que tem os O de N e tal. Então, geralmente o que acontece é que a gente analisa o problema de ordenação externa
baseado no modelo simplificado que abstrai ao máximo esses detalhes, né, que é o acesso. Né? A gente preocupa com a quantidade de operações envolvendo transferência de blocos de registros entre as memórias primárias e secundárias, certo? Então, operações de leitura escrita ou de acesso, que é o que a gente acabou fazendo, né, na árvore B ali, de um jeito ou de outro, quando a gente estava medindo a efetividade dela, certo? Então, o que acontece? Eu posso fazer uma ordenação externa via multiway merging, por exemplo. Como que eu faço isso? Eu faço merging com uma soma de chaves repetidas e não unir essas chaves repetidas, né? Então, o que eu faço mais ou menos no algoritmo? Eu vou pegar, carregar toda a RAM disponível com parte do arquivo, certo? Eu encho ela com tudo que eu puder no meu arquivo, ordenar os registros em RAM com o algoritmo in place, certo? Que ele ordena no local, ele não cuida do vetor todo, certo? Escreva os registros ordenados em um arquivo separado, repete os passos até encerrar o arquivo original. Se a RAM disponível comporta, por exemplo, 1 sobre K vezes o número de registros do arquivo, então a gente tem K arquivos ordenados. Por quê? Porque a gente vai pegar 1 sobre K registros, ordena eles, cria um arquivo. 1 sobre K registros, ordena eles, próximo arquivo. 1 sobre K e tal. E aí você faz um multi-way merge no resultado, né? Se eu ordenei cada bloco daquele meu arquivo gigantesco em vários arquivos menorzinhos, depois eu faço o multi-way merging nesses caras resultantes, e aí eu consigo fazer uma ordenação externa, né? Então, o que acontece? Para maximizar a eficiência da operação de merging, eu opero com leitura escrita em bloco de RAM, certo? Que é melhor. E o RAM disponível subdividido em K mais um buffers, né? Um buffer para cada um dos arquivos de entrada e um de saída, certo? Não posso esquecer que minha saída também tem que estar na RAM, né? Que senão eu não consigo processar ela. Os buffers de entrada são preenchidos com registros dos respectivos arquivos. O merging é realizado em RAM, certo? Cada buffer de entrada é recarregado sempre que eu esvazio ele, eu salvo ele em algum lugar. E o buffer de saída é descarregável no arquivo de saída sempre que cheio. Né? Então, cada buffer de entrada, depois que eu consumir tudo, recarrega. O buffer de saída, na hora que eu terminar de encher ele, salvo ele no arquivo. Tá? Aqui. Peraí, isso. O algoritmo é duas fases. A ordenação em si, né, que eu estou ordenando aquele arquivão em vários arquivos menores, e depois o merging, né, juntar todas essas ordenações. Ele tem um alto custo computacional para arquivos muito grandes, mesmo com otimização em paralelismo, então é complicado. Né? Eu posso fazer ordenação externa, por exemplo, um merge sort externo também. Ele é melhor para arquivos muito grandes, e é um algoritmo clássico, a gente viu, né, tenho certeza que vocês viram em CC2, o merge sort. Então, como eu posso fazer então esse merge sort, né, em vez desse processamento consequencial que a gente tinha? A ideia geral, eu vou criar um subconjunto ordenado do arquivo, que eu chamo de rodada, ou runs do arquivo, né? Eu vou realizar um merge nessas rodadas, e eu vou criar rodadas ordenadas de tamanho cada vez maior, né? Eu vou repetir até ordenar o arquivo todo, ou seja, até a minha run, a minha rodada ser do tamanho do meu arquivo. Então, por exemplo, eu vou ter aqui o arquivo original, e eu ordeno rodadas pequenas, por exemplo, dividindo ele em 3 em 3, né? Essa rodada eu ordeno, aí eu junto duas rodadas com duas rodadas, aí eu ordeno essas rodadas que estão juntas. Depois eu junto de novo essas rodadas, né? Então, a versão básica do algoritmo, eu opero com 4 arquivos armazenados em um único disco, além do arquivo original que pretende ordenar. Os registros são lidos de 2 arquivos de origem e reescritos de forma parcialmente ordenada em 2 arquivos de destino. Né? Os arquivos de origem e destino vão se alternando nas iterações do meu algoritmo. Inicialmente, os arquivos de origem são organizados em rodadas de tamanho unitário. Né? Então, eu vou pegar então, uma rodada de tamanho único e vou organizando a rodada dele. Os registros vão ser lidos sequencialmente, um a um, de ambos os arquivos intercalados, e o algoritmo faz merging por rodadas. Né? E aí, para cada rodada do arquivo 1, é realizado o merge com a rodada correspondente do arquivo 2, resultando numa rodada ordenada com o dobro do tamanho. As rodadas resultantes, então, armazenam arquivos G1 e G2, né, por exemplo. Com exemplo aqui, mais fácil de entender. O arquivo original é dividido em 2 arquivos de origem. Eu tenho o arquivo F1, arquivo F2. Se eu uso uma rodada de tamanho 1, então eu pego um cara por vez e vou ordenando. Né? Então, eu vou pegar, primeira rodada eu pego esses 2 caras, segunda rodada eu pego esses 2 caras, e eu vou colocar, então, a primeira rodada ordenada aqui, a segunda rodada ordenada aqui, né? No próximo arquivo. Aí o que acontece? Ao final de cada passagem completa pelos arquivos, né, da origem, né, o F1 e o F2, eu vou ter os arquivos destinos G1 e G2 organizados em rodadas com o dobro de tamanho dos arquivos de
destino, né, de origem. Então, ó, se eu passar rodada 1, rodada 2, eu vou ter aqui para a rodada 1, né, vai ser um tamanho 2 de rodada. Rodada 1, rodada 2, aí vai 93, 96, 10, 40, 54, 85, 65 e 9. E ele vai ordenando. Dessa vez, quando eu for no meu segundo arquivo, minha rodada agora é de tamanho 2. Porque eu sei que eles estão ordenados aqui de 2 em 2. Eu já garanto que esses dois caras estão ordenados e aí eu consigo ordenar então agora um bloco de 2 em 2 de uma vez, né? No final, claro, eu vou ter uma cauda, se tiver um número ímpar, né, que pode estar incompleta, tá? O que eu vou fazer? Esses meus dois arquivos que eu acabei de ordenar ali de 1 em 1, né, ordenei agora em blocos de 2 em 2, eu garanto que os pares deles estão ordenados, vai virar arquivo de origem e eu vou repetir o mesmo processo, só aumentando o tamanho de rodada, né, para agora eu ter então de 4 em 4 ordenados desses meus arquivos de saída. O tamanho das minhas rodadas vai dobrar a cada passagem, né, que é a ideia inicial, e após i passagens, o tamanho da rodada é k, que é igual a 2 elevado a i, e quando k é maior ou igual a n, onde n é a quantidade total de registros a serem ordenados, a gente tem o resultado final. Eu vou passar aqui passo a passo o que a gente está falando, tá? Então, ó, minha segunda rodada, o que vai ser? Eu vou pegar esse bloco de 4 caras, né, 2 de um, 2 do outro, e vou ordenar eles. Então, ó, 3, 5, 28, 31. Tá aqui. Esses 4 aqui, então, né, os próximos 2 do primeiro arquivo, os próximos 2 do segundo. 10, 40, 93, 96. Pegam de novo esse bloco. Aí esses 4 aqui eu ordeno e coloco no primeiro, esses 4 aqui eu ordeno e coloco no segundo. E eu vou passando. Né? Então eu faço a rodada 4, aí eu faço a terceira passagem, que esses caras aqui agora são de 4 em 4, eu ordeno de 8 em 8, e a quarta passagem, que finalmente, se eu for tentar ordenar de 8 em 8, ele vai estar completo. Então, se eu tento pegar os 8 daqui e o quase 8, né, o que sobrou de 8 aqui, ordeno todos eles, eu coloco só no primeiro, porque é uma rodada só, e aí o segundo arquivo fica vazio e o primeiro está ordenado. Né? Eu vou fazendo aos passos, pouco a pouco, até ordenar tudo. Tá? Essa é a ideia, tá? Do merge sort externo. Inclusive, ele é muito parecido, galera, com um algoritmo que vocês talvez tenham visto, talvez não, esse C2, que é considerado um dos mais rápidos de ordenação que tem no mundo real, que é o team sort. O team sort, basicamente, ele faz um merge sort desse jeito, só que para ordenar internamente ele usa o insertion sort. Então, entre cada rodada, em vez de ele ficar jogando no arquivo externo, ele joga com insertion sort, ele vai fazendo o merging só entre as rodadas, aumentando cada vez mais. Insertion sort, dá merge, aumenta a rodada, insertion sort, merge, por aí vai. Então, é um princípio bem parecido, né? Percebam que são dois arquivos, um para ordenação externa e o outro se aproveitando do fato que a maioria dos arquivos reais já são mais ou menos ordenados. Então, o team sort é um algoritmo padrão de Python, de Java e de algumas outras linguagens. Ele é bem legal, assim. Ele é literalmente só misturar os dois. Ele é bem divertido. Eu passei pra galera em Lab de CC2 quando eu dei ano passado, mas geralmente a galera não vê mesmo. Mas, assim, eu descobri meio que ao acaso procurando, descobri que ele é considerado mais rápido em dados reais, né, o team sort. E ele é bem tranquilo até de usar. Mas assim, fica aí a curiosidade, né? É um paradigma bem parecido, assim. E qual é o desempenho, então, disso daí, né? O número I de passagens necessárias é tal que o 2 elevado a I é maior ou igual a N. Então, I é maior ou igual a log N passagens, já basta pra gente. Ou seja, o mínimo de passagens é teto de log de N. Como são N registros e o merging se dá pela comparação de pares de chaves em tempo constante, a complexidade do algoritmo em termos de número de comparação é O de N log N. Tá? Mesma complexidade do merge sort recursivo para ordenação interna. Só que aí vem a leitura. Para cada passagem, eu vou precisar de 2 leituras de escrita em 2 arquivos diferentes, cada um com aproximadamente N sobre 2 registros. Né? Então, o número de acesso em cada passagem é aproximadamente 4 vezes N sobre 2, que é aproximadamente 2N. Posso reduzir os acessos? Tem como. As leituras escritas podem ser feitas em blocos de registros. Então, a mesma ideia da, por exemplo, a árvore binária, né? Entre aspas, né? Eu carrego um buffer inteiro de coisas em vez de um por vez, né? Por exemplo, 4 buffers. Eu posso usar 2 para arquivos de origem, 2 para arquivos de destino, e aí vai depender da minha memória RAM. Né? Então, o que aconteceria?
tenho meus arquivos de origem. No buffer, eu carrego aqui os arquivos de origem do primeiro buffer, do segundo buffer, e no destino, então, buffer destino eu vou enchendo conforme as ordenações, até eu tenho o buffer aqui inteiro cheio, e jogo no arquivo. Né? Então, eu já carrego direto no buffer os de 4x4, e aí no buffer de saída eu só jogo eles para o arquivo em si de saída quando eu tiver completo o buffer, então 4 para um, 4 para outro. Tá? Internamente, né, as leituras escritas em blocos de registros com uso de buffer e memória RAM, o número de leitura escrita de blocos em cada passagem é em torno de 2n sobre b, onde b é o tamanho do buffer, né, do bloco. O número total de leitura escrita dos blocos em todo o processo de ordenação, né, ou seja, em log n passagens, é em torno de 2n log n sobre b, certo? Eu só multipliquei aqui log n passagens, que era o total de vezes que eu ia precisar passar, pelo 2n sobre b, né? Então, ele é a ordem de n log n, mesmo assumindo que o número de passagens é muito maior que o buffer, tá? Então, assim, ainda fiquei com n log n ali. Eu tenho que ter cuidado na utilização do buffer de origem, né? Não intercalar os registros de rodadas diferentes lidos em um mesmo bloco, eu não posso fazer isso. Eu tenho que controlar o tamanho de rodada corrente e o número de registros processados em cada um dos arquivos de origem, né? E eu também posso otimizar mais ainda. Eu posso iniciar os arquivos F1 e F2 já organizados em rodadas de tamanho maior, ao invés de rodadas unitárias, né? Tipo, pô, um por vez é muito pouco, eu posso já fazer uma rodada maior, eu diminuo o número de passagem pelos arquivos. Na prática, o que acontece muitas vezes? Eu posso fazer uma passagem inicial no arquivo original para ler, ordenar em memória principal, reescrever os arquivos de origem, F1 e F2, subconjuntos com o maior número possível de registros ordenados, limitado pela memória principal. Qual é o subconjunto maior possível? O que eu conseguir botar na minha RAM. Né? Se eu conseguir botar 2 GB na minha RAM ali, eu boto 2 GB na minha RAM. Né? Vai depender do quanto eu consigo acessar isso, quanto está disponível na minha aplicação. Aí eu aplico ordenação externa só para os arquivos de origem e destino cujas rodadas superaram a capacidade interna de memória, por exemplo. Né? Então, dá para tentar fazer isso, certo? Eu pego aqui a passagem inicial do arquivo original, ordeno em memória principal e reescrevo nos arquivos de origem subconjuntos, né, que cabem na memória RAM, ordeno só o que eu não consegui. Tá? O arquivo original, eu posso dividir ele, né, para aplicação em arquivos F1 e F2, com as seguintes propriedades. A quantidade de rodadas de F1 e F2, incluindo a cauda, né, o restinho ali, difere no máximo 1, porque senão eu vou ter problemas para ordenar o resto. Tá? Então eu não posso mudar a quantidade de rodadas dele ser muito grande. E no máximo 1 entre o F1 e o F2 possui uma cauda. Se os dois possuírem uma cauda, tem alguma coisa estranha. Né? Se os dois tiverem cauda, quer dizer que tem alguma coisa muito errada, porque a cauda é o que sobra, né? Tipo, é um cara que tá menos na rodada, então quer dizer que tem alguma coisa estranha na rodada. Então aqui, a cauda aqui, né? Com rodada de tamanho 3, então quer dizer que sobra só um deles com cauda. Se eu fizesse uma rodada de tamanho 4, aí já ficaria estranho, porque viriam esses quatro ficariam uma cauda aqui, esses quatro, e ficaria outra cauda aqui. Não posso, né? Porque aí eu vou estar com um problema ali para fazer a última rodada, tá? Bem, supondo um arquivo com 1 milhão de registros, né? E aqui a gente pode ordenar em memória interna um número máximo de 10 mil registros, certo? A gente pode ler, então, ordenar internamente e reescrever esse arquivo em 2 arquivos F1 e F2 iniciais, né? Que eu vou ordenar eles em rodadas do quê? De 10 mil, certo? Porque o que cabe na minha RAM, eu posso já fazer as rodadas grandes. E cada arquivo de origem F1 e F2 contendo 50 rodadas, certo? Porque se eu pegar aqui, né, 1 milhão, dividir pelos 10 mil registros, vou ter 50 rodadas. Eu vou precisar então de 7 passagens adicionais pelos dados, uma vez que 10 mil, 10 mil vezes 10 elevado a 7 é 1 milhão 280 mil, que é maior que 1 milhão. Então isso já basta, certo? Eu multipliquei aqui, inclusive deixa eu fazer aqui, que é o último slide, olha só, galera. Deixa eu fazer isso daqui, pronto. E claro, com rodadas iniciais unitárias, eu precisaria de 20 passagens, né? Lembrando que vai sempre dobrando, certo? Então, com isso daqui, eu consigo fazer com só 7 rodadas em vez de 20, o que a gente sabe que para arquivos, né, isso é uma
boa otimização, certo? Então, assim, galera, é isso, né? É o que eu falei. Não é muita coisa e é um negócio, assim, super específico que é, olha, como eu vou fazer um merge sort externo ou variações, né? E eu acho que, assim, é um negócio bem específico, mas eu precisava falar para vocês. Então, é isso. Tamo aí. A aula de hoje era isso, galera. Eu falei que ia ser rápido. E, bem, vocês têm dúvidas sobre isso, pessoal? Não sei, alguém quer perguntar alguma coisa no geral aqui sobre processamento consequencial e tal? Tá suave? Acho que tá tranquilo. Beleza, então. Belezinha. Bom, pessoal, os grupos. Ainda tem uma galera perdida. Ó, pelo menos a Lumi e o Matheus se juntaram aqui, ó. Ainda tem uma pessoa, uma galera aí faltando gente no grupo. Vai fechar, não vai fechar? Vai ficar como? E aí, galera? Tem o Gabriel sozinho aqui, que eu não sei se ele quer fazer ou não. O Caio também tava sozinho. Não sei se ele vai querer fazer sozinho ou não. Dá pra eles entrarem aí nas duplas, galera. Vocês que sabem aí. Inclusive, ó, dá pra colocar cada um num grupo e aí a gente resolve basicamente o problema inteiro. Né? Vocês que sabem aí. Bem, definam-se aí até o fim da aula. Eu estou dando para vocês se resolverem aí, beleza? Bom, galera, dúvidas, né? Eu vi que o Caio queria perguntar dúvidas sobre o trabalho. Quer perguntar também? Galera, quer perguntar mais alguma coisa? Que a gente pode usar esse tempo para dar uma discutida de algumas coisinhas aqui. Tranquilo? Como é que tá a situação, galera? Acho que tá safe, olha só. Tranquileira. Ah, galera, a ideia é que a aula de sexta tá. A gente vai fazer, o Henrique também não é para demorar muito, também, eu acho. Né? A gente precisa arrumar as coisinhas certinho. Mas e aí, terça que vem, de novo, a aula de terça que vem vai ser. Ou a gente não tem aula ou a gente fica aqui tirando dúvida. Vai depender se vocês estiverem apresentando dúvida tal, a gente junta aqui para trocar umas ideias final, senão a gente deixa livre pra vocês ficarem trabalhando, tá? Que eu sei que vocês estão precisando de tempo para trabalhar. E aí depois do feriado aí da sexta a gente começa grafos mesmo, tá? Aí a gente vai vendo o que vai fazendo. Beleza? Então suave, galera. Eu vou parar de gravar, né? Só para acabou a aula. Aí se precisar discutir, eu vou ficar aqui mais um tempo. Beleza? Valeu, pessoal.